Desde sua primeira aparição no FNAF World, o Old Man Consequences é um dos personagens mais misteriosos da franquia, saindo de um simples easter egg para um personagem talvez importante para a história do jogo. Com isso, várias teorias sobre a verdadeira identidade dele foram surgindo na comunidade, ainda mais depois do lançamento do Help Wanted 2, onde ele é um dos personagens do Princess Quest 4 e meio que ajuda na missão de derrotar o Glitch Trap. Dito isso, depois de analisar umas teorias bem interessantes, eu separei algumas para discutirmos nesse vídeo e finalmente tentarmos chegar em uma conclusão de quem realmente é o Old Man Consequences. Então, sem mais enrolação, vamos lá! Primeiramente, precisamos de um contexto. Canonicamente, o Old Man Consequences aparece em 4 jogos, no FNAF World, UCN, Security Breach e Help Wanted 2, sendo representado como um crocodilo pescando no World e na UCN, e em um rei velho no SB e no Help Wanted 2. Ele também quase teve um mini diálogo no Into the Pit, mas como foi descartado, não vou entrar muito a fundo. Vamos analisar um pouco as aparições. No FNAF World, você pode encontrá-lo se bugar em mais de 3 camadas no Flipside, sendo teletransportado para uma floresta de árvores vermelhas com um grande lago no centro, onde um sprite que parece um crocodilo está pescando. Ao chegar perto do Old Man, ele vai dizer que você entrou muito a fundo no código e não tem mais como voltar atrás, te convidando para se juntar a ele no lago e pescar um pouco, te dando um dos finais do jogo. Mas, se ao invés de falar com ele você decidir entrar no lago, uma nova imagem vai aparecer na tela, mostrando uma pessoa maior junto com 2 crianças em frente do que parece ser uma TV. Essa cena sendo intitulada como Happiest Day. Na UCN, o Old Man Consequences é um dos animatronics que podem ser selecionados para aparecer na noite, tendo um minigame próprio onde as câmeras ficam desativadas se o player não conseguir pegar o peixinho no tempo certo. Além disso, se ele for o único animatronic da noite e estiver na dificuldade 1, ao fazer o minigame do peixinho, você será teletransportado para a mesma floresta do FNAF World, só que dessa vez, ele diz: "Venha e sente-se comigo um pouco. Deixe o demônio com seus demônios. Descanse sua própria alma. Não há mais nada a se fazer." E como nós já sabemos, isso se refere ao Old Man Consequences falando para o espírito que está comandando a UCN que não vale mais a pena ficar torturando William, e que a melhor coisa a se fazer é acabar com aquele tormento e finalmente descansar. Então, ao se afogar no lago, o jogo fecha, porque se aquela alma conseguiu descansar, o purgatório da UCN também acabou. Ah, e antes de falar sobre o Security Breach, também é interessante comentar sobre um easter egg que tem nessa parte, porque quando o áudio que toca é revertido, nós podemos ouvir gritos como se fosse o William pedindo ajuda. Agora, indo para o Security Breach, o Old Man Consequences aparece no começo e no final do Princess Quest 2, meio que ajudando a princesa na missão dela. E por fim, no Help Wanted 2, ele aparece no começo e no final do Princess Quest 4, dessa vez ajudando a derrotar o Glitch Trap. Depois de toda essa análise, podemos concluir que o Old Man Consequences é um personagem que muitas vezes ajuda outras almas ou pessoas a descansarem ou se libertarem de algo, como é o caso do Princess Quest. E também alguém que tem conhecimento das coisas que aconteceram, já que ele sabe o que o William e o Glitch Trap fizeram. Então, com isso em mente, vamos analisar algumas teorias. Essa teoria é uma das mais famosas a respeito da identidade do Old Man Consequences, e sinceramente, até eu já acreditei nela por um bom tempo. Pensa bem, seria um fim muito satisfatório para o personagem do Henry, onde depois do incêndio do FNAF 6, sua alma teria ficado presa na UCN de alguma forma, e depois descansaria quando o espírito vingativo entrasse no lago, acabando com o tormento. O único problema dessa interpretação é a falta de evidências. Não me levem a mal, eu gosto dessa teoria, mas quando vamos realmente analisar os argumentos, dá pra perceber que a maioria parece especulação. Vamos lá. Os 2 personagens têm uma motivação parecida, querendo que tudo acabe de uma vez. A esse ponto na timeline, o Henry já estaria muito velho, então faria sentido chamá-lo de Old Man. As consequências do Homem Velho se refeririam a como Henry meio que ajudou o William a criar o monstro que é setado no final insano do FNAF 6. It's only now that I understand the depth of the depravity of this creature, this monster that I unwillingly helped to create.
Happiest Day no FNAF World poderia ser uma representação do Henry com seus 2 filhos, a Charlie e o Sammy. Agora, vou dar minhas opiniões sobre cada um desses argumentos e também apresentar alguns problemas. Primeiramente, eu acho que sim, faz sentido relacionar os dois por eles terem motivações parecidas, mas eu não tenho uma opinião tão definida sobre os paralelos do nome, porque mesmo fazendo sentido, eles parecem mais especulação do que evidências concretas. Segundamente, eu acho o argumento da música do FNAF World ser praticamente a mesma do FNAF 6 muito interessante, mas na minha opinião, o único problema com isso é que essa música só toca na segunda camada do Flipside, e não na parte onde você encontra o Old Man Consequences. Eu também acho bem interessante a possibilidade do Happiest Day no World representar o Henry e seus filhos, mas nós também não podemos nos esquecer que mesmo do Silver Eyes tendo sido lançado um pouco antes do FNAF World, o Sammy só foi apresentado na trilogia de livros, e não existe nenhuma menção dele nos jogos. Assim, não tem como ter certeza se ele existe só no universo dos livros ou também no universo dos jogos. E por fim, também é bom questionar: se o Old Man Consequences é o Henry, como que ele foi parar no Princess Quest? A alma dele possuiu os arcades também? Não sabemos. Então, como conclusão final, a teoria é boa, mas eu sinceramente não acho que ela seja real por causa da falta de evidências concretas. Essa teoria é uma que estranhamente tem muitas conexões esquisitas, algumas sendo tão específicas que parecem querer apontar uma teoria na nossa cara. Basicamente, ela diz que o Old Man Consequences é na verdade o Michael Afton, que consequentemente também é o Foxy Bro do FNAF 4, e ele estaria meio que ajudando as almas ou pessoas a descansarem, como é o caso do espírito vingativo, ou se libertarem de alguma coisa, como é o caso da Vanessa. Vamos aos argumentos. A cabeça do Old Man Consequences pode ser interpretada como uma máscara do Foxy, por causa da cor, do focinho largo e dos dentes. E como nós sabemos, o Michael é representado pelo Foxy em vários lugares na franquia, além de usar uma máscara dele no FNAF 4. O Michael já estaria velho a esse ponto, e as tais consequências poderiam ser relacionadas à mordida de 83. No Curse of Dredgebear, podemos ver que existe um lago vermelho perto da casa do FNAF 4, que coincidentemente é o mesmo de qual o Dredgebear pode sair de vez em quando, talvez sendo uma referência ao Redbear. E também, se o Midnight Motorist for realmente sobre os Aftons e o Michael for o fugitivo, esse pode ter sido o tal lugar para qual ele fugiu. E para suportar essa evidência, temos o livro Step Closer, que faz referência à relação do Michael e do Crying Child, onde o irmão mais velho, que seria uma representação do Mike, gosta de pescar no lago perto de casa. Pensando nisso, poderíamos interpretar o Happiest Day do FNAF World como Michael indo TV com seus irmãos, já que nós sabemos que isso também é um passatempo dele. E por fim, temos outra conexão esquisita, onde as cutscenes do Bear of Vengeance da UCN, que normalmente são interpretadas como um paralelo do Michael sendo Foxy e o Crying Child sendo Freddy, fazem várias menções a uma lagoa, sendo representada como um lugar de descanso e também como um lugar onde acontecem coisas meio estranhas. Ouçam aí. 浮かぶことが素晴らしい瞑想法であることを発見した。問題は厄介な学校の子供たちだ。奴らは水中に潜って私を引っ張ったり、蛇を池の中に投げたり、蛇のようなものを投げたり、怒っていた。奴らは大きなカゴにあらゆる蛇を集めて、バスケットをぶつけたと思うか？彼らはものすごく怒っていて、水に放り投げられると同時に、彼らは私のために来る。ひどい匂いも。私が最後に過ごした時、私はそこに沈んだ。私がそこにいる間、私はビジョンを持っていたと思う。E além disso, a conquista que você ganha depois de assistir todas essas cutscenes tem o nome de Pond, que significa lagoa em inglês. Isso tudo podendo ser uma referência à lagoa do Old Man Consequences. Agora, depois dos argumentos, vamos analisar direitinho e também falar sobre alguns problemas dessa teoria. Primeiramente, eu queria falar de quão elaborada eu acho essa teoria. Ela é uma das únicas que me faz repassar essas evidências 1 milhão de vezes na minha cabeça. E sério, pra mim, as conexões parecem muito propositais. Eu realmente acho que as relações com Bear of Vengeance e o Curse of Dredgebear significam alguma coisa, mesmo que não seja muito relacionado com essa teoria. Mas também é importante falar que alguns desses argumentos podem ser considerados especulação, como o das consequências e até o do Happiest Day.
mesmo fazendo sentido. Além disso, eu não acho que a interpretação da máscara do Foxy seja um dos pontos mais fortes dessa teoria, principalmente pelo fato do Old Man Consequences não ter orelhas, e a máscara do Foxy, no FNAF 4, por exemplo, ter. Mas ao contrário da teoria do Henry, existem mais explicações para o Old Man aparecer no Princess Quest se ele for o Michael do que o Henry, por exemplo, já que o Security Breach e o Ruin têm alguns easter eggs que podem implicar que talvez alguma coisa do Michael, sei lá, ainda esteja rondando aqueles lugares. Então, para a conclusão final, a teoria tem alguns problemas, mas definitivamente é bem interessante e merece uma atençãozinha. Essa teoria é uma que surgiu depois do Secret of the Mimic, e mesmo com muitas pessoas não gostando dela ou achando meio sem sentido, não dá pra negar que as evidências são boas até. A base desses argumentos são as conexões do Edwin com o Monty, que é um crocodilo, e a assimilação dessas conexões com o Old Man Consequences. Vamos lá! No final secreto do Secret of the Mimic, a gente conta uma historinha sobre 6 amigos, que são representados por animais, onde eles brigam, um dos amigos sai do grupo, e depois disso eles decidem não brigar mais. Normalmente, interpretamos essa história como se cada animal representasse um dos fundadores da Fazbear, sendo o Henry como o urso, o William como o coelho, a Fiona como a Chica e o Edwin como Foxy, ou Monty, já que a cachorrinha é menina. Não temos como ter certeza de quem é essa cachorrinha ainda, mas algumas teorias dizem que ela pode representar a Sra. Afton, que saiu da Fazbear por conta de alguma briga. Com isso, já temos uma possível relação do Edwin com o Monty, que também pode se relacionar com Old Man Consequences. Também é importante falar que foi o Edwin quem criou a primeira Spring Lock do Monty, e que no minigame do Moon Ash Z aparece um lago com um mini pier numa floresta, muito parecido com o lago do Old Man Consequences, e é nesse lago que podemos coletar um brinquedinho de água do Monty. Isso implica que o Edwin teria conseguido entrar no FNAF World e no Princess Quest por meio da F10N4, que fica ligada a tudo na franquia. Para entender isso melhor, temos que olhar para a teoria dos arcades, que diz que todos os minigames de FNAF são máquinas de arcade reais que foram infectadas com a agonia dos eventos que aconteceram durante o tempo, fazendo coisas estranhas aparecerem nos minigames e etc. Então, como a F10N4 provavelmente está ligada em todos esses arcades, a alma, a agonia, alguma coisa do Edwin pode ter ficado nela e passado para esses arcades depois. Mas mesmo com essa explicação, ainda não tem como saber como ele entrou na UCN. E por fim, as consequências do Edwin seriam todas as coisas ruins que aconteceram pela criação do Mimic, afetando várias pessoas, incluindo a família dele e ele mesmo. Agora, vamos analisar tudo isso. Primeiramente, eu não tenho uma opinião 100% definida sobre essa teoria, porque apesar das evidências fazerem sentido, nós temos que fazer muitas conexões para tentar chegar a algum lugar, como conectar o Monty ao Old Man Consequences só porque os dois são crocodilos. Eu entendo quem gosta dessa interpretação, e também acho que seja uma forma interessante de ver tudo isso. Mas para essa teoria ser verdade, nós teríamos que considerar que o Old Man Consequences ou sofreu um retcon imenso, ou não tinha uma identidade definida até o Edwin aparecer na franquia, o que é meio chato para falar a verdade. Então, minha conclusão final é que talvez vamos ter que esperar para ver o rumo que essa teoria vai tomar nos próximos jogos, ainda mais porque nós nem sabemos quem são os outros 2 fundadores representados pelos animais do final secreto. Na minha visão, essa teoria é uma das mais simples e talvez mais concretas que temos até agora sobre a identidade do Old Man Consequences. Basicamente, ela diz que o Old Man Consequences não é ninguém em específico, e que ele só é o Old Man Consequences mesmo. Com isso, ele seria meio como uma entidade que vaga por mundos meio flipside, arcade das ideias, e ajuda as almas a descansarem, podendo ter seu happiest day, seu dia mais feliz. Essa teoria também implica que o FNAF World e a UCN estão acontecendo ao mesmo tempo, o que é algo muito provável para falar a verdade. Depois do incêndio do FNAF 6, o espírito vingativo criou a UCN para atormentar o William, e as almas das outras crianças foram parar no FNAF World, que normalmente é interpretado como uma criação da Charlie ou algo assim, para ajudar as crianças a encontrarem suas peças e descansarem, junto com Crying Child. Isso também vem de uma fala da própria Puppet na UCN, que diz: I don't hate you, but you need to stay out of my way. Como se ela estivesse falando para o William não atrapalhar em algo que ela estava tentando fazer. E o que é esse algo? O FNAF World. Aí, depois do FNAF World,
o Old Man Consequências teria entrado no Princess Quest para ajudar a Vanessa a se libertar do Glitch Trap e a história se desenrola. Com essa interpretação, algumas ideias ficam mais vagas, como o que representa o Happiest Day no FNAF World, ainda podendo ser visto como Michael e seus irmãos, talvez? E outras coisas como de onde ele surgiu, como ele consegue entrar nesses universos e etc. Mas o que é uma teoria sem suas dúvidas, né? Antes de terminar o vídeo, eu precisava falar sobre isso. Eu vi essa teoria no canal da She's Always Nervous, que eu vou deixar o link do vídeo dela na descrição, e eu resolvi comentar um pouco sobre aqui, porque é um pensamento muito interessante. Basicamente, o vídeo dela fala que o Old Man Consequências pode ser uma referência ao Doofus, um personagem de um dos primeiros jogos que o Scott criou. Vamos lá, se a gente parar pra pensar, a aparência dos dois é bem parecida, tirando o fato de que o Doofus é um dinossauro, e os dois têm uma cor parecida. Eu sei que essas coisas não são argumentos suficientes para uma teoria, mas parando para analisar outros aspectos, até que faz muito sentido. Pensa comigo, a primeira aparição do Old Man Consequências foi no FNAF World, justamente um jogo que quebra a quarta parede inúmeras vezes e tem vários personagens que fazem referência a outros jogos antigos do Scott. O Old Man Consequências também fica na parte mais profunda do código, como se você tivesse ido muito a fundo nas próprias criações do Scott e se deparado com as consequências daquilo tudo, que foi a criação de FNAF. Com base nisso, o tal Happiest Day que aparece no FNAF World poderia representar o Scott e os dois filhos dele, que ajudaram no processo de desenvolvimento e teste dos jogos de FNAF na época. E o mais interessante, o jogo Troll lançado antes da UCN foi uma versão modificada do jogo do Doofus, e coincidentemente a UCN é o outro jogo em que o Old Man Consequências faz uma aparição depois do FNAF World. Legal, né? Talvez essa última teoria tenha parecido doideira da minha cabeça, mas foi o que eu interpretei depois de ver aquele vídeo. Espero que tenha feito pelo menos um pouco de sentido. Mas enfim, acho que foi isso. O vídeo ficou um pouquinho maior do que o normal, mas acho que valeu a pena. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever para apoiar o canal, entrar no nosso servidor do Discord pelo link na descrição e deixar sua opinião nos comentários, porque eu quero muito saber a opinião de vocês sobre essas teorias. Agradeço pela paciência, obrigada por teorizar comigo e até a próxima!